O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente nós estamos caminhando bem na nossa vida espiritual. A forma como eu vivo, isso me leva para o céu ou me leva para o inferno ou para o purgatório. Embora quem vai para o purgatório já está salvo também, mas precisa passar pelo tempo de purificação. E hoje Jesus, ele nos mostra o orgulho e a soberba pela qual nós precisamos tomar cuidado para que nós não cheguemos a esse ponto, a esse grau de nos acharmos melhor do que os outros. Você vê que a parábola começa dizendo que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Eles confiavam em si mesmo. Eu me salvarei por aquilo que eu faço. E olha o que é que eu faço. E a pessoa acaba se apoiando nisso que ele faz. E chega a um grau tão grande que acaba até desprezando os outros. E aí ele coloca, os fariseus, porque os fariseus, eles eram assim. Eles se consideravam os puros, os santos, os melhores, fazia distinção entre eles e os pecadores, não se aproximava dos pecadores, porque eles eram os separados, os santos. E aí a gente vê, que ele se considerava tão santo porque ele pagava o dízimo, pagava os impostos, ele se achava que não era desonesto, ele era o tal. Enquanto aquele homem lá, ele reconhecia o que ele era. É como se ele dissesse assim: eu sou tudo isso mesmo. Isso que ele acabou de dizer, eu sou isso. Mas o Senhor tenha piedade de mim, tenha misericórdia. Aqui está um ponto que é fundamental na nossa vida de cristão. Nós nunca podemos nos achar superiores ou melhor do que os outros, simplesmente por prática que nós fazemos. Nunca podemos. As práticas, elas devem nos levar a uma atitude de nós reconhecermos aquilo que nós somos
E o que nós somos é aquilo que nós fizemos na quarta-feira de cinzas, né? Quando o sacerdote colocou a cinza sobre a nossa cabeça e ali lhe disse, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. É isso que nós somos. Então não entremos nessa tentação de nos comparar. Aqui entra uma grande questão que a gente percebe, né? Até entre os evangélicos. Eles se consideram salvos e santos. É isso que eles dizem. Você não, você é um católico. Você já está no inferno, só por ser católico. Aí, tá vendo? Aí se acha, não, nós não podemos nos achar. O nosso caminho é o caminho realmente de humilhação, como esse homem se humilhou. Então, essa questão da humilhação, não podemos entrar no conceito de complexo de inferioridade. Tem pessoas que elas são complexadas. Elas acham que elas são as piores pessoas, mas não é. Elas não acham que elas são as piores pessoas por ela perceber que diante de Deus ela não é nada. Não, é um orgulho que está por trás. É um orgulho tão grande que está por trás, que a pessoa fica dizendo, eu sou pior do que aquela pessoa e tal, mas no fundo ela está querendo ser melhor do que aquela de lá. Agora, a humilhação diante de Deus é diferente. É aquilo que nós precisamos nos considerar diante de Deus. Como eu sempre falo aqui, né? Nós somos a formiguinha. Nós não somos o elefante. Deus é o elefante. E eu nunca serei um elefante, eu serei sempre uma formiguinha. É assim que, é nesse sentido, né, que nós devemos fazer a nossa caminhada. E aí nós precisamos tomar muito cuidado. E isso os santos sempre explicavam e ensinavam e viviam isso. Cuidado com os elogios. Se você e eu não soubermos viver bem essa questão do elogio, aí nós vamos virando um sapo boi. A pessoa vai elogiando e vai crescendo, vai se inchando, né? Fica cheio, que é o que aconteceu com esse homem, cheio de si. Um dia explode. Diante de um elogio, como é que nós devemos nos comportar? Muito obrigado, mas eu não sou isso que você está falando, não. Eu me conheço muito bem. Reze pela minha conversão. Reze para eu ser melhor. Porque Deus sabe que o que você está dizendo, eu não sou isso. Está vendo? Não é complexo de inferioridade. É o reconhecimento daquilo que nós somos. Olha o Salmo hoje, que é o Salmo 50, Davi, diante daquela presunção toda, aquele orgulho dele, né? O rei de Israel. Todas as lutas que ele teve, sempre vencendo. Enquanto os soldados vão lutar, ele está lá no palácio dele se achando melhor. Aí quando ele vê a mulher lá, né? Aí ele, todo cheio, vê a mulher se banhando. Então ele é o rei de Israel, ele tem o direito. Então chama a mulher, porque ele é o rei de Israel. E aí tem toda a situação e veja lá o que aconteceu. Então, em vez de reconhecer o erro dele, ele manda matar o amigo, né? Fez de tudo, chamou o amigo para vir cá, tira do campo de batalha, vem para cá para ele ficar com a esposa, para enganar, porque a mulher ficou grávida, para não dizer que era ele. Então,
traz a mulher, não deu certo matar ele, olha o orgulho. Aí quando o profeta Natan vem e conta toda aquela parábola, ele diz: quem é esse cara? Você, Davi. Aí pronto. Agora, Davi reconhece quem ele é. Um verme. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, o pecado realmente está na minha frente. Eu fui concebido no pecado. Tenha misericórdia. Agora Deus o exalta, porque ele se humilhou. Agora ele reconheceu, né? E quantas pessoas que entram nessa atitude de se achar o melhor. E aí vem uma situação de humilhação para que ela agora chegue à conclusão: eu não era isso que eu pensava. Olha, nós da Canção Nova, né? Precisamos tomar muito cuidado, viu? E nós ficarmos nos achando aí a última cocada, viu? Somos os melhores. Quem disse que nós somos os melhores? Nós que estamos dizendo. Mas não tem outras comunidades melhores do que a nossa, não? É óbvio que tem. O nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser. Que jeito de ser é esse que nós temos? Isso é orgulho, viu? Isso é uma comparação que nós estamos fazendo em relação a outras comunidades e a outras congregações e ordens religiosas que Deus também agiu e que Deus também faz. Nós não somos os melhores, não, nós somos os piores. Tomemos cuidado, porque um dia Deus humilha para nos curar, como diz aqui também, na primeira leitura. Deus humilha para nos curar, porque nós vamos nos achando, né? Preciso tomar muito cuidado. Aí eu me lembro do cura Darcy, né? Que eu conto aqui. Ele estava lá fazendo uma homilia numa missa e de repente ele entrou assim, aí interiormente, na medida que ele ia falando, ele dizia: nossa, que coisa, hoje está demais a pregação, olha como todo mundo está atento, tem até gente chorando ali, nossa, e tal. Aí quando acabou a missa, ele foi para a sacristia. Aí estando lá na sacristia, uma mulher veio e disse assim: nossa, senhor cura, a sua pregação foi maravilhosa. Aí ele olhou para ela e disse assim: cale a boca, Satanás. Já te dei ouvido demais no púlpito. E agora você ainda vem aqui na sacristia para falar comigo? A mulher não entendeu nada, né? Não é que a mulher era Satanás. É que o que ela estava fazendo foi só uma consequência de uma tentação que ele já estava vivendo. Então agora ele se humilha para ser exaltado diante de Deus. Mas não era uma questão simplesmente de ele estava se humilhando. Não, é que ele precisava entender que ele não podia permitir que aquilo ali tomasse conta dele, porque se tomasse conta dele ia se achar o melhor. Agora veja, né? Nesse mundo de hoje, de um povo que é dodói, povo dodói, que fica sempre procurando que alguém acaricie, e quando não é elogiado, aí o mundo se acabou. Essas pessoas que trabalham nas paróquias, que ficam ali o tempo todo fazendo as coisas para buscar o elogio do padre, em vez de fazer a coisa por amor, simplesmente fazer, fica ali buscando o elogio. Aí quando o padre exalta, pronto, ó. Sabe a mulher que tem a chave da igreja? Eu sempre olho a mulher da igreja, que tem a chave da igreja. Ela tem a chave, ela acha que é dominadora de tudo. Ela que diz: quem abre que fecha, está lá no Apocalipse, ela abre e fecha. Quem abre e fecha é Jesus. E entra naquele orgulho. E o cantor? E aquele que se acha o grande ministro de música, que quando ele chega,
É assim. E o leitor? Aquele que quando vai ler, você já vê, né? Faz aquele negócio. Tem aqueles que levantam a mão assim na hora do salmo. Aquela coisa assim, bem que você está percebendo que não é uma coisa tão natural assim. É algo que está ali, porque a pessoa ela está se achando. É o momento da promoção. Tem um padre que ele me falava assim, olha, tem pessoas que não conseguiram se promover no mundo, elas entraram na igreja para se autopromover, aí se autopromoveram na igreja. Aí ali se acha o tal, né? Tomemos cuidado, porque Jesus está dizendo que se humilha será elevado, porque ele, sendo o Filho de Deus, não prevaleceu da sua divindade, mas se tornou um homem como nós. Aí sim, a obediência dele foi tão grande que o Pai o exaltou. E ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele, sendo Deus, ele não veio cá na terra para dizer, eu sou tal, dobrem-se diante de mim. Não. Ele veio na simplicidade de uma cidade lá em Belém, para morrer pela nação, por todos e nos salvar. Que Deus nos conceda então a graça no dia de hoje de tomarmos cuidado. E se você for humilhado, lá no fundo do seu coração, sem neura nenhuma, diga assim para Deus, eu mereço. Eu mereço. Mas nunca permitir que a vanglória tome conta do nosso coração. Aí São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala de forma brilhante isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a maior glória de Deus. Nunca para a nossa glória. Nunca visar os elogios. Tudo bem, as pessoas podem até elogiar, mas não vamos nos deixar levar pelos elogios. Tudo que fazemos, sempre para a maior glória de Deus. Santo Inácio, ele tinha esse lema, tudo para a maior glória de Deus, nada para a nossa glória. Você entende, meus irmãos? Você entende, meus filhos e minhas filhas, o que Deus está nos ensinando hoje? Então se pergunte, tudo que você faz, você que tem um trabalho na igreja, você que tem uma função até fora da igreja, você que tem um dom aí maravilhoso, quando você faz essas coisas, você visa os aplausos, você quer ir para o pódio, você quer que as pessoas te coloquem no pódio, e todo mundo gritando, cara, você é o maior, você é o máximo, você... É isso que você quer? Para nós católicos, não. Toda a honra e toda a glória só para Deus. Só para Deus. Como São Paulo fala, retomando a carta aos Filipenses, que nós devemos considerar os outros superiores a nós. É interessante que depois que eu ouvi essa palavra, não que eu esteja agora dando uma de humilde, né? Porque eu também sou muito soberbo.
Sou orgulhoso. Meu Deus do céu, se Deus não tiver misericórdia de mim. Mas quantas vezes aqui na comunidade, quando eu passo diante do irmão, eu falo assim: ei, superior, ei, superiora. Às vezes a pessoa nem entende o que é que eu estou dizendo, né? Mas é a tentativa, meus irmãos, na prática, é a tentativa de considerar o irmão superior a mim. É a tentativa. Mas a vanglória está dentro de mim. Desejo de ser exaltado, de ser querido, de ser benquisto, de ser bem visto por todos. Meu Deus do céu. Não sei se vocês já ouviram aquela ladainha da humildade. Procure aí no Google, ladainha da humildade. Reza essa ladainha. Tem pessoas que quando começam a rezar já param. São soberbos. Os soberbos não aguentam. Porque a ladainha, ela é uma expressão daquilo que é Jesus. De como Jesus foi quando estava aqui no meio de nós. E como é o nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é humilde. Deus é humilde. Satanás que é soberbo. Lúcifer é que é soberbo. Mas Deus é humilde, Deus é simples. Deus não precisa ficar se vangloriando, não. Ele é Deus. Ele é. Ele é. E aí, nessa atitude de fazer tudo para a maior glória de Deus, nós vamos, dia após dia, sendo treinados na humildade. Sempre treinado. Os santos padres dizem assim também: nem todo que se exalta aos olhos dos homens é humilhado. Não é todo mundo que aos olhos dos homens é exaltado que será humilhado, não. Tem muitos que serão até mais exaltados ainda. Ou que se humilha à face dos homens é por ele exaltado. Mas quem se enaltece por seus méritos, olha, quem se enaltece por seus méritos, eu tenho esse dom, quem manda aqui sou eu. Quem tem esse poder foi Deus que me deu, mas é eu que tenho. Então, quem se enaltece por seus méritos será humilhado pelo Senhor, tá vendo? Meus irmãos, no céu não entra soberbo. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que se tornou soberbo no céu foi expulso de lá, para nunca mais voltar. Ele não vai voltar, porque ele jamais se humilhará diante de Deus. Então, quando lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala que houve uma batalha e Satanás foi expulso de lá, ele foi expulso pela sua soberba, porque no céu não entra soberbo e nem vive soberbos. No céu, só os humildes. É por isso que Nossa Senhora está lá. É por isso que os santos estão lá. Então, por seus méritos, será humilhado pelo Senhor. E quem se humilha pelos benefícios recebidos, será exaltado por ele. Então, aqueles que, quanto mais ele tem dons, quanto mais ele tem o poder, ele se humilha. Ele diz: Senhor, não sou digno disso. Aí ele será exaltado por Deus. O céu é para os humildes e o inferno é para os soberbos. Vamos treinar, meus irmãos, a humildade. E aqui está diante de vocês um sacerdote que sou eu, o Padre José Augusto,
que é soberbo, que é orgulhoso, que precisa ser humilde. Mas o veneno está dentro de mim. Mas eu estou tentando. Eu estou lutando para que tudo seja para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Santo Inácio conseguiu. E eu estou pedindo a Deus a graça de conseguir. Se no céu não entra o soberbo, só entra o humilde, Senhor, eu quero ser humilde. Um escravo de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela que é humilde, que ela nos ajude a criarmos esta virtude da humildade. Ela que se dizia ser escrava do Senhor. Infelizmente, hoje em dia essa palavra escravo, escravidão ficou tão deturpada coisa. Mas quando Nossa Senhora fala escrava, ela está dizendo, eu sou toda dependente de Deus. Quem sou eu para ser mãe dele? Quem sou eu para ser escolhida? Não sou nada. Mas já que Deus me escolheu, eis-me aqui. É nessa atitude, meus irmãos. Então vamos fazer o seguinte, eu rezo por você. Nas missas eu colocarei para que você seja cada vez mais humilde, mais simples, reconhecendo aquilo que tu és, que você é. Como Jesus falou para Santa Catarina de Sena, Catarina, tu não és nada e eu sou tudo. Mais ou menos assim a frase que ele quis dizer. E é assim que nós somos. Quanto maior o cargo, mais humilde. Não vamos deixar que a soberba tome conta de nós. Então eu rezo por você e você reza por mim. E nos voltemos mais uma vez para aquela que foi humilde. E falemos para ela. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Um bom domingo para você.